Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil e mais alguns indicadores econômicos financeiros que interferem no mercado de capitais. Esta semana temos aqui algumas novidades. A Bolsa se recuperou um pouquinho, você está lembrado que ela chegou a bater em 97 mil pontos. Essa semana passada ela chegou a 106 mil pontos, mas acabou na sexta-feira fechando a 104 mil pontos. Caiu um pouquinho, mas com uma pequena recuperação. Eu acredito que essa deve ser uma semana aqui sem surpresas, onde a gente deve fechar alguma coisa perto de 104, 105, se não acontecer nada espetacular, né? E ninguém está livre disso. O nosso principal indicador, que é o IPCA, ele apresenta uma pequena alta para essa semana. Você pode ver que há 4 semanas atrás estávamos com uma previsão de fechar o ano em 5,93%. Essa semana estamos com uma previsão de fechar o ano em 6,04%. Então, já tivemos uma alta na semana passada e essa semana, de novo, 6,04% de alta. Para o ano de 2024, sem novidades. Até agora, nós estamos com um índice acumulado no ano de 2,09, o acumulado em 12 meses é 4,65. Por que é possível que aconteça esse valor de 6,04? É possível porque esses 3 valores aqui, que são muito altos, principalmente esse de abril, onde tivemos 1,06% de inflação, abril do ano passado, né? Esses valores vão cair fora e vão entrar novos valores aqui. E como você pode ver, os valores que estão entrando, eles são valores relativamente altos, aqui em torno de 0,7% de inflação ao mês. Então, é isso que deve elevar a inflação para os 6,04%, quando a nossa meta é de 3,25%. Você pode ver que a gente teve, com essa alta da taxa de juros, realmente dá para afirmar com certeza que o aumento dos juros é um fator considerável no aumento da taxa de inflação. E o Banco Central aumentou a taxa de juros num valor realmente que hoje está em 13,75%, é bastante alto, e a inflação caiu drasticamente. Isso tem um lado muito bom, mas tem um outro lado que, assim, cura o paciente de uma coisa e acaba prejudicando outra. Eu não sei realmente o que é pior. Eu acredito que a taxa de juros, nesse nível que está, realmente não pode ficar.
Se você olhar os itens um por um, você vai ver aqui que alguns itens se destacam, por exemplo, como é o caso de educação, que teve uma variação nesse ano de 6,77%. O item de transportes, onde entra a gasolina, teve uma variação de 3,05%, e o terceiro aqui maior é o item de saúde. Essas coisas elas vão se equilibrando durante o ano, porque a educação é muito sazonal, e a saúde aqui teve reajuste dos planos e coisas desse gênero. Na alta de comunicação também não acredito que a gente vá ficar com um valor assim tão fora do normal durante o ano inteiro. A média é 2,09. Olhando as cidades, dá para ver que nós estamos assim bem distribuídos em termos de Brasil. A gente tem no norte e no nordeste uma inflação um pouco mais baixa do que aqui no sul e no sudeste. Mas eu diria assim, ela está bem coerente a inflação dos estados com a média nacional. Não tem nada de fora do normal disso. Olha aqui, para alegrar os paranaenses, aqui o Paraná é sempre a média nacional. Não sei se isso é bom, viu? O IGPM apresenta cada vez mais um índice baixa, só lembrando para você que a inflação do IGPM, ela mede preços no atacado, que representa 60%, construção civil, que representa 10% do índice, e o consumo, aqui o IPC, ele é de apenas 30%. No caso do IPCA, o consumo é 100%. O consumo de famílias é de 100%. Então, o grande peso do IPCA é a indústria vendendo para a indústria vendendo para o comércio, coisas desse gênero. A previsão para o ano é de 3,03, nós estamos com 0,17 acumulados nos últimos 12 meses. Agora, em abril, vai cair mais ainda, acredito que em abril vai para o negativo. Esse índice aqui de 0,17 em abril vai para o negativo, porque vai sair fora esse valor de 1,41. O PIB segue estável, mas com um ligeiro viés de alta. Eu sempre tenho insistido que isso acontece por conta de que nós estamos pagando esse Bolsa Família, esse valor dessa ajuda de custo é muito alta. O câmbio também segue bastante estável, na faixa de 5,20. Na semana passada ele teve uma queda, andou na sexta, se foi quinta, né? Dia 14 fechou a 4,91 e nessa sexta-feira agora fechou a 5,05. Essa semana deve fechar também aqui em torno da casa dos 5 e baixo 5,10, alguma coisa nesse nível. A taxa Selic, o mercado acha que ela vai chegar num valor em 31 de dezembro já um pouquinho menor. Antes a gente tinha uma previsão de 12,75, agora a nossa previsão é de 12,50. No dia 3 de maio, que já está daqui a 2 semanas, a gente já vai saber exatamente quanto vai ser esse valor. Porque teremos reunião do Copom no dia 3 de maio. E agora, por último, eu queria mostrar para vocês uma novidade. Aliás, eu diria para você assim, já não é tanto uma novidade, porque isso saiu no dia 30 de janeiro, então já tivemos fevereiro e março inteiro para você assimilar essa minha novidade, e que é um produto novo que o Tesouro Nacional lançou, e que ele chama Tesouro Renda Mais, e ele pode ser uma boa opção
para você dar uma reforçada na sua aposentadoria e ter aí um complemento da Previdência Oficial, que é o INSS, por intermédio desse Tesouro Mais. Eu, sinceramente, o que eu gostei é que, é claro, são produtos completamente diferentes, mas ele acaba virando uma bela de uma alternativa para esses planos de previdência complementar, tipo PGBL, que eu acho que são horríveis, e tem muita gente que faz esses planos, e então o Renda Mais poderia ser uma bela de uma alternativa, mas são coisas diferentes, porque o PGBL, é um seguro, e esse caso aqui não é um seguro, isso aqui é um investimento que você está fazendo. Deixa eu explicar para você como é que funciona esse título novo do Tesouro Renda Mais. É claro que não adianta você querer começar a fazer isso quando você estiver velhinho aqui, que nem o professor Antonic. Você precisa começar isso enquanto você tiver uma certa idade, porque essas coisas de aposentadoria, elas têm algum benefício, mas justamente esse benefício está no longo prazo. Nos títulos do Tesouro, quando você entra no site do Tesouro, você percebe que ele tem 3 tipos de títulos. E agora ele tem um 4º tipo de título. 1, 2, 3 e 4 tipos de... Esse aqui é a grande novidade, que é o Renda Mais. E então, nós temos o Tesouro Prefixado, que você já, ao contratar, você já sabe quanto que vai ganhar lá no final. Nós temos o Tesouro Selic, que é uma excelente opção hoje, por exemplo, porque está pagando 13,75 hoje, né? Mais esse 0,10 aqui, e se vencer em 2026, o 0,18 se vencer. Então, vamos pensar assim, dá praticamente 14, esse de 2029, dá praticamente 14% ao ano. Uma excelente aplicação, pós-fixado, você não corre risco nenhum, pode tirar a hora que quiser, depositar a hora que quiser, não tem marcação a mercado. E temos o Tesouro IPCA, que ele faz o seguinte, ele paga para você a inflação mais uma taxa de juros. Está vendo aqui? IPCA mais uma taxa de juros, esse é o terceiro. E agora, esse título novo que o Tesouro lança, ele chama Tesouro Renda Mais. Como é que ele funciona? Ele funciona, olha aqui, você pode ver que ele tem uma grande semelhança com o Tesouro Híbrido, ou seja, IPCA+, olha aqui, aqui também é IPCA+, mas só que esse IPCA+, ele vem com um montão de vantagens para você. Vamos dar um foco só no Renda Mais, tiramos os outros títulos aqui e vamos pensar no Renda Mais. Como é que ele funciona? Primeiro, veja só, os valores são muito legais, porque você pode começar com um valor bastante pequenininho. Olha, a partir de R$30 aqui já dá para começar. Então, você vai ter que fazer mais ou menos um seguinte pensamento. Olha, eu tenho 25 anos hoje, é claro que se você tiver 70, não vai dar para você começar com um negócio desse aqui, você já vai entender por quê. Mas, assim, se você tiver 25, 35, 45, até 55, assim, eu acho que seria razoável. Mas vamos pensar num casal bastante jovem, que tenha 25 anos, ou uma pessoa bastante jovem que tenha 25. E essa pessoa tem 25 anos e quer se aposentar aos 60. Ou seja, 25 menos 60, nós estamos falando que essa pessoa quer se aposentar daqui 35 anos. Ou seja, de 2023, que nós estamos hoje, mais 35 anos, essa pessoa quer se aposentar em 2060.
Olha, então, e você tem uma lista de títulos para escolher aqui. Esses títulos eles vão mudando com o tempo, eles vão mudando, mas por enquanto são esses. Vamos ver se tem, 2060. Opa, eu tenho aqui um Tesouro 2060. Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a investir nesse Tesouro Renda Mais, aposentadoria extra para 2060. Quanto que eu posso depositar nisso? Você pode depositar quanto você quiser e quando você quiser. Vai ficar mais ou menos assim. Se você escolher esse 2060, você vai ter que fazer o seguinte: todo mês você vai depositando nele um determinado valor. Ou seja, como eu falei, você investe quanto você quiser e quanto você quiser. Não precisa ter um valor fixo e nenhum prazo. Por exemplo, se num mês não der para investir, você pode colocar o dobro no outro mês, fazer alguma coisa assim, ou mesmo não colocar. Então, foi escolhido lá entre essas datas aqui que eu tinha mostrado para você, essas 8 datas aqui, suponha que você escolheu o 2060. Nesse caso, o acordo é o seguinte: você vai depositar por 20 anos, e em 2080 você vai sacar esse saldo que você vai ter aqui nos 20, em 2080, você vai sacar esse saldo total. Ou seja, olha só, eu venho depositando até aqui, de 2023 até aqui, eu venho depositando todo mês. Daí, de 2060 até 2080, eu vou sacando. Como é que eu vou sacando? O Tesouro vai depositando na minha conta todos os meses um valor, e até que esse saldo aqui vai ficar em zero. Então, você vai ficar todo esse período depositando e vai ficar todo esse período recebendo. O período azul é o período de constituição desse fundo, e o verde aqui é o período pelo qual você vai receber o fundo. E quando chegou lá em 2060, você vai começar de receber aí todos os meses, você vai receber aqui uma parcelinha daquele total que você depositou até 2080. E quanto que o Tesouro vai te pagar por isso? Ele vai te pagar a inflação medida pelo IPCA, mais juro de 6%. Professor, dá uma ideia de quanto seria isso em dinheiro de hoje. Olha, em dinheiro de março, seria mais ou menos o seguinte: 4,63 mais 6,01. Então, é um belo de um rendimento, porque ele está te pagando aqui 10,63%. É um excelente de um rendimento. Professor, mas espera aí um pouco, o senhor falou que o Tesouro Selic paga 13,75, por que eu investi nesse negócio a 10,63? Opa, mas espera um pouquinho, esse 13,65 que ele te paga hoje. Aqui você tem garantia de fixo acima de juro real, você vai receber sempre 6%. Então, quando você for comparar uma coisa com a outra, assim, você tem que tomar muito cuidado para não se enganar. Aqui você não está perdendo nada se você fizer isso. Tá? Muito bem. Agora vamos ver alguns detalhes disso. Né? Então, a coisa mais bacana que ele tem você tem uma proteção contra a inflação. Por quê? Porque ele te paga inflação pelo IPCA mais um juro real
no exemplo que a gente estava vendo ali, de 6% ao ano. Então, isso é uma coisa muito significativa, né? Então, ele te paga a inflação mais o juro real de 6,01. Tem carência? Tem carência, eu diria para você que nem tem carência, né? Mas ele tem carência, sim, a carência é muito pequenininha, de 60 dias, ou seja, se você deposita no mês, você não pode mexer nesse dinheiro nesse mês, deposita no outro mês também, não pode mexer. A partir de 60 dias, você pode resgatar no dia que você quiser, a hora que você quiser. É claro que você está sujeito à marcação de mercado. O que é a marcação de mercado? A marcação de mercado é o valor do título no dia. Então, qual é a carência? Por quanto tempo o meu dinheiro vai ficar bloqueado lá? O teu dinheiro vai ficar bloqueado nos primeiros 60 dias. Depois disso, você vai poder movimentá-lo todo dia, se você quiser. É claro que isso aí, se quando você movimentar o dinheiro, você vai perder alguns benefícios. Para você ficar com todos os benefícios, o ideal seria que você não mexesse nesse dinheiro, mas a perda não é tão significativa e, mesmo assim, eu acho que ele é bastante interessante. A taxa de custódia, ou seja, quanto que você vai pagar para ter isso? Você vai pagar 0,10 ao ano. Hoje a taxa de custódia dos títulos do governo é de 0,20. Então você já está pagando a metade da taxa de custódia. Mas se, quando você começar a receber lá, o valor que você for receber for menor do que R$ 8.000, 7.920, a taxa de custódia é zero para você. Mais um pontinho para você. Tá? Então, e o que passar dos R$ 8.000, dos 7.920, ora, o que passar, a taxa de custódia é 0,10. Então, também é uma vantagem, porque, na pior hipótese, vai pagar metade da taxa de custódia. Aqui na taxa de custódia tem uma coisa que é um pouquinho mais complicada, mas você vai ver que nada de tirar o sono. Então, no prazo de 0 até 10 anos, a taxa de custódia sobre o valor do resgate é de 0,5%. Qual que é a intenção do Tesouro Nacional? A intenção do Tesouro Nacional é que você não tire o dinheiro, que você deixe o dinheiro parado lá, nessa continha, rendendo para fazer a sua aposentadoria. Então, a taxa de custódia normal é 0,20. Se você mexer no dinheiro antes do tempo, você vai pagar uma taxa de custódia de 0,3 a mais do que o normal. Do 10º ano para frente, a taxa de custódia igual à do mercado. E acima de 20 anos, a taxa de custódia é de 0,10. E se o valor que você tirar for menor do que R$ 8.000, aí a taxa de custódia é zero. Então, ele passa a ser, veja só, bem interessante para você poder constituir uma aposentadoria com o valor que você pode, na hora que você pode. Tá? E ainda, se você tiver um problema muito sério, você vai poder resgatar esse dinheiro a hora que você quiser. Então, um pouquinho de atenção para você entender aqui o que é a taxa de custódia, que é, na verdade, uma taxa que vai ser paga para a Bolsa, porque a Bolsa é que vai cuidar desses títulos para você. E quanto que paga de imposto de renda disso? Paga o imposto de renda normal que a gente já paga para todas as coisas, ou seja, até 180 dias, se você mexer no dinheiro, é 22,5%, de 180 a 360 é 20%, e acima de 2 anos, a taxa do imposto de renda é de 15%. Então, lá no final, quando você sacar o dinheiro,
lá, vamos supor que você aguentou os 20 anos, não mexeu no dinheiro e tal. Quando você receber, quanto que você vai pagar de imposto de renda? Você vai pagar 15%, que é uma taxa bem razoável, e é a taxa você pagaria por qualquer investimento que você fizesse. É claro que tem coisas que são isentas, por exemplo, a taxa de caderneta de poupança é isenta, não tem esse imposto de renda, mas você vai receber metade ou menos da metade do que você estaria recebendo aqui. Então, como é que funciona? Assim, para resumir no final, você vai depositando e até você fazer um fundo. De quanto que você vai ser o fundo? Não sei, depende da sua disponibilidade. Quando você chegar lá no final de 2060, desse exemplo que eu dei, o governo vai pegar essa grana que você acumulou no fundo e vai te devolver em 240 parcelas devidamente corrigidas pela inflação, mais uma taxa de juros de 6%. Muito bacana, muito bacana. Esse negócio substitui o INSS? Não, não substitui, são coisas diferentes. O INSS é muito mais completo, o INSS ele é um plano de aposentadoria para a vida toda, ele tem proteção contra acidentes, o INSS é um seguro. Isso daqui não é seguro, isso aqui é um investimento. Então, continuo mantendo o meu ISS? Sim, continue pagando o teu ISS normal. Ele é um complemento para o ISS. Então, aqui naquele exemplo que eu te dei, né, de 25 anos, esse exemplo aqui já é um pouquinho diferente, eu já acrescentei mais 10 anos, e então, se você tivesse 35 e se fosse se aposentar com 60, veja, está faltando 25 anos, né? Então eu passo esse período contribuindo com esse verdinho, passo contribuindo com esse azul, que é o INSS, e o INSS eu continuo recebendo para a vida toda, e o valor do Tesouro eu recebo pelos próximos 20 anos. Né? Para você saber mais sobre isso, eu aconselho você a entrar no site do Tesouro Nacional, site oficial do Tesouro Nacional. Tem um videozinho muito legal, muito bem explicadinho, bastante fácil de você entender. Isso aí vai resolver todos os problemas da sua aposentadoria? Não. O segredo da aposentadoria está na diversificação. Ou seja, é você pôr um pouquinho de dinheiro, é você investir nesse Tesouro Renda Mais, é você ter uma ação de alguma empresa que tenha excelentes fundamentos, é você ter uma renda fixa bancária, renda fixa empresarial, alguma coisa com câmbio, ou seja, espalha, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Excelente notícia para você, investidor, esse novo renda fixa mais do Tesouro Nacional. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado e um abraço. Até semana que vem.